Histórias de minha avó. Capítulo 11. Um lar para a obra de publicações. Façamos uma visita a Rochester, Nova York, numa agradável manhã de maio de 1852. Dirigimo-nos ao número 124 da Avenida Mount Hope. Ao batermos à porta de um grande sobrado, a senhora Sarah Belden, a noiva de 6 meses antes, nos recebe numa espaçosa sala sem mobílias. Ali, nos apresenta Annie Smith, uma jovem de 24 anos, sentada diante de uma escrivaninha improvisada. A senhorita Smith e eu estamos preparando o material para a próxima edição da Review, diz a senhora Belden. Esta caixa de madeira é a escrivaninha do editor, até conseguirmos alguma coisa melhor. E aquela prancha grande colocada sobre os 2 barris em pé é onde dobramos, envelopamos e endereçamos as publicações. Também serve como mesa de refeições para a nossa família de auxiliares. Sabe, quando o pastor White chegou para estabelecer aqui a nossa obra de publicações independente, ele tinha só $75 em dinheiro. Mas Deus está suprindo nossas necessidades. Muitas contribuições pequenas estão chegando da parte dos interessados neste trabalho. O número 2, do volume 3, da Review, terá a honra de ser a primeira publicação impressa no nosso próprio equipamento, continuou ela. Devido a um atraso na chegada do prelo manual de Nova York, o pastor White mandou imprimir o primeiro número numa tipografia da cidade. Não temos a máquina para costurar, e por isso ele está pedindo que os destinatários da publicação costurem páginas com agulha e linha. Ele também sugere que separem a revista e a deixem disponível para ser emprestada aos vizinhos. E este é o livrinho da senhora White, Experience and Views, conta ela, estendendo-nos uma brochura de 64 páginas. Tivemos de costurar este aqui, antes de enviá-lo. Primeiro, fizemos uns furos com uma sovela para que a agulha grande pudesse passar, e costuramos as folhas com um barbante. Depois, colamos a capa. Vamos para o corredor e vemos Ellen White descendo as escadas. Percebemos que ela tem aproximadamente a idade de Annie. Ela nos saúda com um cordial sorriso e pergunta: gostariam de ver nosso novo prelo? O irmão Edson nos emprestou os $600 que ele custou. Encontramos Stephen Belden na oficina tipográfica, tirando as folhas de prova. Mostra-nos como funciona o prelo. Primeiro, ele passa por um rolo sobre a almofada da tinta. Depois, passa a tinta nos tipos com o rolo, empurra os tipos sobre a prensa, coloca uma folha de papel sobre os tipos e cobre o papel com um pedaço de papelão. Aciona a alavanca, que faz baixar o prelo sobre o papel. Depois, acionando de novo a alavanca, libera o prelo. Ergue cuidadosamente a folha de prova e a coloca sobre um jornal para secar. É um bocado de trabalho, suspiramos, pensando nas muitas vezes em que a alavanca terá que ser acionada para cada edição da Review. O trabalho tipográfico normal não é tão complicado, informa Belden, embora a alavanca tenha que ser acionada para cada folha impressa. Estamos nos adaptando bem, disse Ellen. Tiago contratou um impressor profissional, Lumen Masten, para supervisionar o trabalho e instruir-nos no ofício tipográfico. Mais tarde, conhecemos o próprio rapaz numa sala contígua, ocupado com a maquinaria e arranjando as fontes dos tipos. A senhora White continua. Pagamos só $175 de aluguel por ano por este sobrado e esperamos que ele também sirva de local de reuniões, além de oficina tipográfica, bem como de lar para a nossa família de auxiliares. Precisamos descobrir o modo de mobiliar a grande sala da frente para servir de salão de reuniões, porque o pastor Bates espera estar conosco, dentro em breve,
para dirigir reuniões evangelísticas. Vocês gostariam de ver o piso superior? Ela se dirige à porta. Talvez seja a nossa expressão de surpresa ao olhar aqueles quartos desolados que a leva a comentar. Essas cadeiras velhas suprem muito bem nossas necessidades. São fortes, embora não muito elegantes. Meu esposo está fazendo amizade com os donos de lojas de artigos de segunda mão na cidade. Primeiro, ele comprou 2 armações de cama por 25 centavos cada. Depois, descobriu 6 cadeiras, nenhuma igual à outra, por $1. A seguir, encontrou mais 4, todas sem o assento, que custaram 62 centavos o conjunto. Estou fazendo os assentos para elas, com material resistente, e acho que ficarão firmes, como se fossem novas, quando estiverem prontas. Na cozinha, encontramos Clarissa Bonfway, entretendo o pequeno Edson, enquanto descasca nabos para o almoço. As batatas custam muito caro nesta época do ano, por isso, nós as substituímos por nabos, explica a Sra. White. Ela dá uma espiada no forno. Que cheiro gostoso do seu pão, Clara. Acho que já está quase assado. Depois, olhando para as prateleiras quase vazias, diz: para a sobremesa, você pode cortar aquele mingau que ficou consistente ao esfriar e servi-lo com um pouco de leite adocicado. Os feijões estão quase prontos. Voltarei para pôr a mesa assim que nossas visitas tiverem visto o quintal. Os meninos da oficina vão lavar a louça para que você descanse um pouco. Abrindo a porta da cozinha, ela faz sinal para que a sigamos. Estamos plantando uma horta, diz ela, mas esperamos ter uma bem maior em breve. Temos uma boa extensão de terra, só esperando ser cultivada. Estão vendo aquele belo galpão? É a casa do nosso cavalo, Charlie. Pouco depois de se haverem mudado para aquela casa, contrataram um senhor para arar a terra. Enquanto ele arava, a Sra. White olhou pela janela da cozinha e viu pequenas coisas redondas e brancas na superfície do solo. Devem ser batatas, exclamou ela, animada. Evidentemente, a colheita do ano passado foi considerada fraca demais para justificar o trabalho. Ela pegou um balde e o encheu várias vezes, carregando as batatas para casa. Um quitute especial para dias especiais, disse ela, com os olhos brilhantes. Lumen Masten a observava com uma expressão de desagrado. Por acaso aquela é a esposa do meu patrão, no meio da terra arada, recolhendo aquelas batatinhas? Eu nunca faria isso. A Sra. White entrou carregando o balde cheio. Conhecia os pensamentos de Lumen. Não é um pecado desperdiçar alimento? Perguntou. Não, disse Nosso Senhor. Ajuntai o que sobejou para que nada se perca? O jovem acalmou-se e continuou seu trabalho. Aquele primeiro verão foi muito movimentado para a família da Review. Sempre que havia trabalho extra, cada membro da família se apresentava para ajudar. Lumen Masten, o impressor contratado, era o único que recebia salário. Os outros trabalhavam por cama e comida, e, quando necessário, um pouco de dinheiro para a roupa. Praticava-se uma estrita economia ao suprir a mesa. A manteiga era considerado um luxo desnecessário. Era substituída por molho de maçã. O caldo de legumes e os feijões eram alimento nutritivo e barato. Não se ouviam reclamações. Mas quando Urias, o irmão de Anne, chegou um ano depois para unir-se ao grupo, comentou certa vez que não fazia objeções contra comer feijões 365 dias seguidos, mas se fosse solicitado a torná-los parte regular de seu regime, ele protestaria. Durante aquele primeiro verão, o pastor e a Sra. White precisaram participar de reuniões e conferências em Vermont e outros lugares. A viagem de 2 meses seria feita com Charlie e a carruagem. Mas agora surgiu um novo problema.
O pequeno Edson estava doente. Durante vários dias, não havia comido nada e, consequentemente, estava tão fraco que tiveram medo de levá-lo numa viagem longa. Tampouco queriam deixá-lo em casa. Que deveriam fazer? Decidiram pedir um sinal de Deus. Se nosso filhinho aceitar comida antes de sairmos para o nosso primeiro compromisso, entenderemos que isso indica que devemos levá-lo junto, disseram eles. No dia em que haviam planejado partir, Edson tomou uma xícara de caldo. Naquela tarde, puseram-se a caminho. No primeiro local de parada, o menino estava agitado e sua mãe passou a maior parte da noite sentada, embalando-o nos braços. A dona da casa declarou: "Se vocês levarem essa criança junto, certamente terão que sepultá-la em algum lugar ao longo da estrada. Parece que Satanás está tentando embaraçar-nos o caminho. Que faremos?" gemeu Tiago. "Se voltarmos, tenho certeza de que a criança morrerá", disse Ellen. "Vamos avançar, confiando no Senhor." Entrando na carruagem, cansada, ela observou com um suspiro: "Estou tão cansada que tenho medo de dormir e deixar a criança cair." Ela colocou Edson sobre um travesseiro e Tiago prendeu o travesseiro ao colo de Ellen. Mãe e filho relaxaram e ambos dormiram a maior parte daquele dia, enquanto viajavam. O outono havia retornado. As folhas estavam ficando avermelhadas e douradas. Charlie, mais uma vez, gostou de ir mastigando maçãs ao longo da estrada e pastando enquanto a família comia seu lanche ao meio-dia. Depois da refeição, mãe e filho descansavam, enquanto Tiago tomava papel e lápis e, usando a cesta do lanche como mesa, escrevia artigos e lições da escola sabatina para a nova publicação mensal, The Young's Instructor. Cada edição da revista precisava conter lições para um mês. O preço da assinatura era 25 centavos por ano, mas, assim como acontecia com a Review, o Instructor era enviado gratuitamente para aqueles que não podiam pagar. O pequenino Edson melhorava a cada dia, e quando chegou a hora de voltarem para Rochester, estava bem outra vez. O pastor White ficou contente por ver que a obra de publicações havia andado bem na sua ausência. Jane Fraser agora fazia parte da família como cozinheira, e Clarissa era mãe para a grande família dos obreiros. John Andrews escrevia folhetos e artigos, além de dirigir reuniões evangelísticas. Stephen Belden administrava, fazia contabilidade, recolhia contribuições e ajudava no trabalho tipográfico. Anne reunia relatórios e artigos que chegavam de ministros itinerantes e os preparava para publicação. Os três adolescentes, Oswald Stowell, George Amadon e Warren Batchelor, que haviam começado como aprendizes, tornavam-se cada dia mais competentes. Todos estavam aprendendo rapidamente o trabalho da imprensa, tendo a Lumen Masten como professor. Esses jovens formaram a primeira equipe da casa publicadora Review and Herald. Embora jovens e inexperientes, todos, com exceção de Tiago White, estavam na faixa dos 20 e poucos anos, ou menos ainda, e ele tinha apenas 32 anos. Eram cristãos sinceros e Deus lhes abençoou os esforços. Muitos deles trabalhariam juntos o resto da vida. Urias Smith, que entrou na obra com 21 anos, continuou na Review por quase 50 anos, a maior parte do tempo como editor. Sua irmã Anne, poetisa e autora de hinos, continuou com eles por 3 anos e depois afastou-se por causa de problemas de saúde, vindo a descansar 2 anos mais tarde. Durante a ausência do casal, quase ocorrera uma tragédia. Certo dia, Lumen Masten deixou de comparecer ao trabalho. O cólera fazia estragos na cidade, e ele havia sido infectado. 2 dos rapazes da oficina foram à casa de pensão,
onde ele morava, e o levaram numa cama de lona para a casa dos White. A dona da pensão ficou doente e morreu dentro de 24 horas. Como Lumen não era cristão, estava aterrorizado com o pensamento da morte. Os obreiros da tipografia reuniram-se ao lado da cama e oraram pedindo sua cura. A doença foi controlada, mas ele não se recuperou plenamente. Lumen, que havia observado os sinceros e abnegados obreiros da Review, notou quão bondosos eram eles uns com os outros e com ele mesmo. Depois de ter participado de estudos bíblicos na casa missionária, sabia, no fundo do coração, que havia encontrado a verdadeira igreja. Mas, como muitos outros, procurava desculpas para não se entregar. Enquanto jazia deitado, pensando nessas coisas, com o corpo torturado pela dor, um dos obreiros foi a ele e perguntou: Lumen, se Deus o curasse, você entregaria o coração a ele e guardaria seus mandamentos? Sim, sussurrou ele, de todo o coração. Mais uma vez, os obreiros se ajoelharam e oraram. Antes de se erguerem, Lumen caíra num sono reparador. Dentro de 2 semanas, estava suficientemente forte para andar 1,5 km até a agência dos Correios e voltar. Em pouco tempo, estava trabalhando de novo.